Certa vez Jesus foi abordado por um jovem rico, você se lembra? E o jovem rico queria saber como fazia para herdar o reino dos céus. Jesus explicou para ele, Guarda os mandamentos. E ele, quais mandamentos? E Jesus foi citando e ele disse, bom, eu já faço isso, o que me falta? Jesus contou para ele o que faltava, que ele precisava então, já que ele queria ser perfeito e não só herdar o reino dos céus, que ele deveria vender tudo que tinha e seguir Jesus. Diante dessa resposta de Jesus, o rico, jovem rico, saiu triste, Foi embora triste, porque ele tinha muitas riquezas. E diante desse fato que Jesus testemunhou, ele falou assim, como é difícil para um rico herdar o reino dos céus. E os discípulos ficaram assustados e perguntaram, mas Senhor, se é assim, como vai acontecer? Como que pode? Quem vai poder se salvar? E Jesus disse, gente, calma, para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. E depois disso, nós chegamos no texto dessa noite, que está lá em Mateus, capítulo 19. Eu quero que você abra comigo. Que depois que ele diz isso, e depois que Jesus conta essa história de que para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível, nós temos Pedro falando a Jesus o que nós vamos encontrar aqui no capítulo 19, a partir do versículo 27. Esse aqui não é o texto que nós vamos usar nessa noite. Esse aqui é o contexto do texto que nós vamos usar essa noite. Mesmo depois de toda essa longa introdução que eu fiz para vocês, eu faço questão de ler um pouquinho antes. O texto da nossa mensagem de hoje se encontra no capítulo 20, que é a parábola dos trabalhadores na vinha. Mas antes de chegar a ela, eu quero que você entenda por que Jesus contou essa parábola. E como eu sempre digo aqui, o pastor Rafael também, para que nós possamos entender a palavra de Deus, é preciso que a gente entenda o contexto no qual ela foi produzida. Então Pedro, diante dessa palavra de Jesus, que diz que é impossível aos homens, para Deus tudo é possível, diz o versículo 27. Todos encontraram? Versículo 27 diz assim, então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que vós, o que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E mais que isso, ele continua, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, talvez na sua Bíblia esteja escrito, ou mulher entre colchetes, vocês já sabem o que significa quando um texto está entre colchetes, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Eu repito, receberá muitas vezes mais, primeira coisa, e segunda coisa, e herdará a vida eterna. Porém, Jesus diz, e aí ele inicia o que ele vai dizer no próximo capítulo, porém muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão primeiros. Você pode manter a sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos continuar essa leitura. Aliás, vamos ler o 21, antes de orarmos. Ele diz então, para a gente não cortar aqui, para você entender que esse texto não para aqui, mas ele continua, apesar desse número enorme que está aí na sua Bíblia, e apesar desse título ou subtítulo em negrito que está aí, a passagem continua, ela não para. Ele diz, porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiro, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa ou de terras, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Eu repito o versículo 1. Porque o reino dos céus
é semelhante, e aqui eu leio outra versão, porque o reino dos céus é semelhante a um homem dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Irmãos, tem uma coisa que nós precisamos entender definitivamente. A nossa geração, principalmente a geração dos mais jovens, mas não só ela. Nós que somos mais antigos também precisamos sempre renovar essa convicção em nossas vidas. O reino dos céus não é descanso. O reino dos céus não é promessa de descanso, não é promessa de fartura, não é promessa de vitória, não é promessa de conquistas. Quando Jesus, que contou 40 parábolas pelo menos, 40 parábolas, só no livro de Lucas nós encontramos 28. No livro de Marcos tem mais 2 e no livro de Mateus tem mais 10. Elas se repetem. Mas são 40 parábolas, e se você pegar uma por uma, se você tiver a curiosidade de olhá-las com atenção, uma por uma, você vai notar que uma coisa praticamente se repete em quase todas. Se você pega, por exemplo, a parábola que nós vimos aqui, ela fala sobre trabalho. Se nós pegarmos a parábola do bom pastor, nós temos um pastor trabalhando. Se nós pegarmos uma parábola despretensiosa como a da moeda perdida, nós encontramos uma mulher que tinha 10 moedas e perdeu uma. E o que ela faz para encontrar a sua moeda? Ela varre a casa. Ela trabalha. Se você pegar uma por uma das parábolas, talvez você encontre uma ou outra que não diz nada sobre trabalho. Mas a maioria delas tem uma figura que remete ao trabalho. Porque o reino de Deus, diz Jesus, é semelhante a um homem proprietário de terras. E esse homem, proprietário de terras da parábola, ele remete àquele que é o proprietário de toda a terra. É o dono, aquele que formou, que sustenta toda a terra. Que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Irmãos, então o reino dos céus, ele é um reino de trabalho. Quando nós aceitamos Jesus com a expectativa de entrar no reino dos céus, nós devemos entender que estamos com a expectativa de sermos arrebanhados, de sermos colocados, de sermos levados para uma realidade que exige trabalho. Se você pegar a parábola dos 2 filhos, que o pai pediu para um, vai trabalhar hoje na minha vinha. Um diz eu vou e não vai, o outro diz eu não vou e vai. Tem trabalho. Se você pegar a parábola do filho pródigo, você tem um filho que ficou em casa trabalhando, um filho pródigo que foi para longe, gastou tudo que tinha e depois foi fazer o quê? Trabalhar com porcos. As parábolas de Jesus, ele faz questão de deixar bem claro, quando ele compara a vida cotidiana das pessoas naquela época com o reino de Deus, ele mostra que quando ele faz a proposta, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, ele está dizendo, arrependei-vos, creiam em mim e agora estejam prontos a serem trabalhadores na vinha do meu Pai. Pode pegar aí depois. Se você quiser, depois eu vou colocar lá no grupo da igreja uma lista com as 40 parábolas de Jesus, para você olhar uma por uma e você vai se lembrar, olha, aqui tem trabalho, aqui tem trabalho, aqui tem trabalho, aqui também tem trabalho, porque a palavra de Deus quer nos mostrar que o reino de Deus é um reino de trabalhadores. Não há lugar na igreja, não há lugar no reino de Deus. Eu não vou usar hoje a palavra igreja, para que você não confunda. Porque quando eu digo para você que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas que ele é trabalho, fazendo aqui a minha modificação da palavra,
Eu estou querendo dizer para você que o reino de Deus é trabalho, mas não só o trabalho que se faz dentro de uma igreja. É trabalho que deve começar, como nós vamos ver aqui, às 6 da manhã. E só vai parar quando Ele chamar para pagar o seu salário. Só quando terminar o dia, quando escurecer, como a palavra de Deus diz que vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. E por isso nós devemos trabalhar enquanto é dia. Então guarde na sua mente o que eu estou te dizendo. O reino de Deus é um reino de pessoas trabalhadoras. Não há lugar para preguiçosos no reino de Deus. Salomão já disse lá nos seus provérbios, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Porque ela não tem príncipe, ela não tem chefe, ela não tem ninguém mandando, e ainda assim ela trabalha e trabalha e trabalha durante todo o verão, acumulando alimentos para quando chegar o inverno. Nós, como formiguinhas do Senhor, trabalharemos enquanto for dia, acumulando riquezas não nessa terra, mas nos céus, onde a ferrugem não consome, onde a traça não consome e os ladrões não minam e não roubam, para que quando nós chegarmos no final do dia e o Senhor nos chamar pelo nome para nos entregar o nosso galardão, tenhamos acumulado riquezas não aqui, mas para onde nós estamos destinados. Então nós somos trabalhadores não preguiçosos. E aí a gente continua na leitura do texto, e eu prometo ser breve, porque nós ainda temos um momento especial hoje, que é a ceia do Senhor. Tá bom? Então nós lemos aqui o contexto, fizemos a ponte no capítulo 20, versículo 1, onde ele diz que o homem dono de terra, pessoalmente, ele saiu. O próprio Jesus veio pessoalmente chamar trabalhadores. E aí a palavra de Deus continua, no versículo 2. Vamos ver o que aconteceu. E tendo combinado com os trabalhadores, versículo 2, tá? E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha, ok? Então Deus saiu de madrugada, e esse sair de madrugada aponta para o fato de que Deus, desde o princípio da história da humanidade, ele já começou a chamar trabalhadores. Desde o início, assim que Adão e Eva caíram e precisou ser bolado, não um plano de última hora, mas precisou ser colocado em execução o plano original de Deus de salvar a humanidade, ele já começou de madrugada, logo cedo na história do homem, a chamar trabalhadores. Ele chamou Noé. Faz um trabalho para mim, Noé, não foi? Se você, eu te desafio a encontrar na Bíblia um homem de Deus que foi chamado para deitar na rede e descansar. Eu te desafio a me mostrar na Bíblia um personagem que fez diferença na sua geração, que Deus apareceu para ele e falou, eu vim aqui só para bater um papo com você. O último com quem ele fez isso deu ruim, foi Adão. Com quem Deus vinha só para conversar, ele estava trabalhando lá no seu jardim, já sabia, mesmo assim já havia trabalho. Lá no jardim, antes do pecado, já havia trabalho. Então eu te desafio, me mostre um personagem que Deus chamou para ficar à toa. E aí, desde o começo, ele chamou Noé e mandou ele fazer um barco grande para salvar os animais e a sua família. Ele chamou Abraão e falou, sai da tua terra, da tua parentela e vai, caminha, vai construir uma nova nação para mim lá em uma terra distante. Ele chamou Moisés e falou, sai de onde você está, porque você já está trabalhando, mas eu tenho um outro trabalho para você, que é libertar o meu povo que está aprisionado no Egito. Ele chamou Josué, que já era um guerreiro, já estava protegendo o povo de Deus no deserto. Josué aparece assim do nada, ninguém havia ouvido falar de Josué e de repente aparece Moisés chamando Josué para ir enfrentar aqueles amalequitas que enfrentaram o povo de Deus assim que eles passaram pela terra. Ele já estava trabalhando e quando Moisés cumpre a sua missão, Deus chama Josué para
continuar a conduzir o povo em vitória até a terra prometida. E por aí vai. Por aí você vai encontrar Davi trabalhando com as suas ovelhas e Deus o chama para ser trabalhador no trono de Israel. E por aí vai, nós temos profetas que estavam malhando o trigo, cuidando do seu gado, trabalhando, e todos eles, desde aquela época, na madrugada da nossa história, Deus já estava chamando essas pessoas para entrarem no reino e serem trabalhadores. E ele continua no versículo 3. De madrugada ele chamou os trabalhadores. E no versículo 3 ele vai dizer, saindo por volta das 9 da manhã, 3 horas depois que aqueles trabalhadores já estavam trabalhando, talvez 300 anos, talvez 3.000 anos depois que os primeiros começaram a trabalhar, ele saiu de novo, às 9 da manhã, e viu na praça outros que estavam desocupados. E quando ele viu aqueles homens desocupados, imediatamente o senhor da vinha, ele pensou, são trabalhadores que poderiam estar trabalhando na minha vinha, produzindo, trazendo transformação, criando frutos, estão desocupados. Meu querido, quando Deus olha para você e te vê desocupado, ele não fica muito feliz. Não tem nada a ver com descanso. Tem a ver com desocupação. Eu não tenho uma função, eu não tenho um trabalho, eu não produzo, eu não fui contratado, eu não estou comprometido com um trabalho na vinha do Senhor. Quando Ele olha para você e você está descansando, Ele diz, bom está meu servo fiel, porque você está cumprindo o meu sábado, tirando um dia de descanso por semana. Tudo bem. Mas quando Ele olha para você e você está desocupado, você não tem uma ocupação, você não tem uma função, você não tem uma responsabilidade, você não abraçou, você não vestiu a camisa, você não se comprometeu em produzir alguma coisa no reino de Deus. Tem alguma coisa errada com você. Deus não te quer desocupado. Deus não quer você desocupada. Ele tem um lugar para você na vinha dele. Seja qual for o trabalho, plantar, regar, colher, cortar, varrer, carregar, transportar, vigiar, orar, ajudar, estar lá, estar disponível, eu não sei qual o trabalho que Deus tem, mas Ele não quer te ver desocupado. Porque se Ele te ver desocupado, o que Ele vai dizer para você? E Ele lhe disse, vão vocês também trabalhar na minha vinha, e lhes pagarei o que for justo. Deus tem um trabalho para mim, Deus tem um trabalho para você. Ele chamou os trabalhadores na madrugada e combinou com eles um salário. E quando nós vemos aqui no versículo 2 que ele combinou com eles um salário, ele faz menção daquilo que Jesus havia dito para Pedro lá atrás. Nenhum de vocês que deixou pai, mãe, família, casa, para me seguir, deixará de ser recompensado. Há uma herança para você. Esse denário que ele prometeu para os trabalhadores aqui nessa parábola indica a herança que nós temos prometida para nós naquele dia, na última hora. É na última hora, no último segundo, é que nós vamos receber a nossa promessa, o nosso pagamento. Então não esteja desocupado, porque Ele vai te pagar o que é justo. E aí ele continua, versículo 5. Eles foram. Eles foram. Diante do convite de um proprietário de terras, aquelas pessoas que estavam desocupadas na praça, receberam a oportunidade de serem úteis na vinha do Senhor. Eles foram. E você? E eu? E quem está nos assistindo? Está indo?
Está indo, às 9 da manhã que seja, mas se não são 9 horas da manhã mais, ele continua no versículo 5, aliás. Tendo saído de novo, perto do meio-dia e às 3 horas da tarde, veja o zelo deste Senhor pela sua vinha. Ele saiu de manhã e encontrou trabalhadores, mas não está bom. Ele quer mais gente, ele precisa de mais gente, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Ele sai de madrugada, ele sai às 9, ele sai ao meio-dia, ele sai às 3 da tarde. Esse é o Senhor vindo e dando oportunidade para o mundo, chamando em cada geração que nós tivemos nos últimos 6.000 anos nessa terra. Em cada geração o Senhor da vinha sai, ele sai de manhã, de tarde, ele sai a chamar trabalhadores para a sua vinha e nunca acaba, nunca esgota, nunca diz, já chega, já basta, já é o suficiente, porque Jesus vai dizer em outro lugar, poucos são os trabalhadores. E ele vai dizer em outro lugar, porque muitos, desde a madrugada dos tempos, eu chamei profetas, eu chamei homens e mulheres para serem profetas na minha vinha, mas poucos foram os escolhidos. Poucos responderam ao meu chamado para trabalharem na minha vinha. Mas ele continua insistindo, porque ele ama essa vinha. Isaías também tem uma parábola, se não me engano, no capítulo... Não me lembro agora, não vou falar. Mas Isaías também profere uma parábola da vinha do Senhor. Que o Senhor tinha uma vinha em um monte fértil, e ele cercou essa vinha. Ele cercou essa vinha e deu tudo para essa vinha, ele amava essa vinha, e essa vinha era Israel. Mas essa vinha produziu uvas amargas. Mas o Senhor continua amando essa vinha, ele continua cercando, ele continua cuidando, ele continua mandando a chuva, ele continua mandando o sol e ele continua chamando trabalhadores. Ele chamou Isaías, ele chamou Abacuque, que nós vimos aqui, ele chamou Malaquias, ele chamou João Batista. E ele continuou chamando Pedro, João, Lucas, Mateus, e ele chamou os pais apostólicos, e na Idade Média ele chamou homens e mulheres, ele chamou João Calvino, ele chamou Lutero, ele chamou o pastor Rafael, ele chamou você e eu. E ele vai continuar chamando. Ele vai continuar chamando porque ele continua amando a sua vinha, porque Deus amou a sua vinha de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o salário de um trabalhador, que é a vida eterna. Deus ama a sua vinha, ele não consegue ficar sentado no seu trono, olhando para baixo e vendo a sua vinha largada, cheia de mato, cheia de espinhos, com as cercas quebradas e produzindo uvas amargas. Ele chama, traz esterco, traz chuva, traz sol, traz tudo o que precisa, cerca de amor, cerca de cuidados, porque ele ama de tal maneira. Deus ama de tal maneira e continua a mandar o Espírito Santo sobre a terra, chamando, convidando. Eu lhes pagarei o que for justos, ele diz. Às 3 horas da tarde ele fez a mesma coisa, versículo 6. E aqui você precisa prestar muita atenção. Eu já estou encerrando. A parábola já está acabando. Mas no versículo 6 vai dizer que saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam o quê? Desocupados. Em toda geração existem muitos desocupados. E muita vaga na vinha do Senhor. Não precisa brigar por causa de cargo na igreja. Não precisa brigar por causa de
ministério pastoral, ministério de louvor, diaconato. Aqui então nem se fala, né, pastor Rafael? Vamos chegar num ponto em que vamos ter aqui o risco de alguém brigar por um ministério. Ainda não é o caso aqui, mas em nome de Jesus ainda teremos o risco de passar por isso aqui, porque o Senhor está saindo por essas ruas buscando e chamando trabalhadores, e a palavra de Deus é fiel, e ela diz que o Senhor enviará trabalhadores, amém? Ele vai chamar e os trabalhadores certos serão convencidos a vir para cá. E talvez num futuro não muito distante, pastor Rafael, você tenha esse grande problema de encontrar pessoas brigando para estar trabalhando aqui nessa rua. Eu profetizo em nome de Jesus que você tem esse problema em breve. Mas queridos, ele continua a achar desocupados e ele continua perguntando a mesma coisa. Por que é que vocês ficaram desocupados o dia todo? Por que é que você ficou gastando a sua vida toda preocupado com a sua casa? Por que é que você ficou a sua vida toda aí preocupado em alimentar os seus filhos, em converter as pessoas da sua casa, mas esqueceu de fazer a obra na minha vinha? Por que é que vocês estão desocupados o dia inteiro? Você não tem nenhuma função na minha vinha, você é um visitante perpétuo na sua própria igreja. Você está no hall de membros da vinha, mas não tem uma função na minha casa. Você vai todo domingo, mas não se dispõe a fazer nada. Você acha que não é capaz, mas eu te capacito. Por que é que você está o dia todo desocupado? E a resposta? Eles responderam: é porque ninguém nos contratou. Ninguém nos contratou, mas às 5 horas da tarde, o senhor da vinha ainda tem um convite. Em 2024, o senhor da vinha ainda tem um... Vou falar isso aqui de novo, porque a minha voz embolou e ficou esquisito. Em 2024, o senhor da vinha ainda tem um convite para você e para mim e para todos que estão ouvindo essa mensagem e que estão desocupados. Às 5 horas da tarde ainda existe um clamor. Às 5 horas da tarde ainda existe movimento. Às 5 horas da tarde ainda existe esperança para que você tenha como salário e herança diante de Deus a vida eterna. E mais, muito mais do que você deixar para trás. Às 5 horas da tarde, ele ainda vai dizer para você: então lhes disse o Senhor da vinha, vão vocês também trabalhar na minha vinha. E meu irmão, minha irmã, se você ainda está às 5 horas da tarde, porque, ei, escuta o que eu vou lhe dizer, 1 João vai dizer, ei filhinhos, já é 2000 anos atrás, João disse, já é a última hora. Já são 5 da tarde, é a última vez que o Senhor da vinha vai passar chamando trabalhadores. Glória a Deus. Às 5 horas da tarde, na última hora, ele diz, vai você também trabalhar na minha vinha. Ainda dá tempo. Mas, para encerrar, no versículo 8, ele vai dizer, ao cair da tarde são 18 horas, é o escurecer. Isso faz menção àquela, na regeneração que foi mencionada lá no início. Ainda no capítulo 19, quando Jesus diz que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono, é esse momento aqui, quando Jesus voltar e a trombeta tocar, não haverá mais convites.
Não haverá mais luz para trabalhar. Não haverá mais chamados para sermos trabalhadores na vinha do Senhor. Olha, são convites. Ele não pegou ninguém à força em nenhuma dessas opções aqui, em nenhum desses episódios pegou. Ele laçou alguém e obrigou a ir trabalhar na vinha. Ele obrigou alguém, ele tirou a saúde de alguém. Ele ameaçou alguém, ele colocou o filho de alguém no hospital. Ele trouxe algum mal sobre a vida de algum daqueles desocupados que estavam à toa até as 5 horas da tarde. O Senhor, em algum momento, colocou uma arma, um capataz atrás dos desocupados e forçou eles a trabalharem na vinha do Senhor? Não. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, é assim que o Espírito Santo chama os seus trabalhadores. Se alguém ouvir o meu chamado para trabalhar, ainda que seja às 5 horas da tarde, mas às 18 horas, quando a trombeta tocar, ele vai chamar, e diz o dono da vinha, disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Eis a fidelidade do Senhor nas suas promessas. Está demorando. O mundo diz que está demorando. Onde está o seu Deus que não voltou? Já tem 2 anos essa história. Tem 2000 anos que essa igreja fala que Jesus vai voltar e nada. Cadê ele? Ainda são 5 horas. Mas num tique e num taque do ponteiro do relógio, vai bater às 18. E aí ele vai chamar os seus trabalhadores e vai começar dos últimos a entregar para eles a vida eterna. Bom está, servo bom e fiel. Vocês que ouviram a minha voz e foram me visitar quando eu estava na prisão. Vocês que foram me visitar quando eu estava doente. Você que me alimentou quando eu estava faminto. Passa para a minha direita. Você é minha ovelha. Você é trabalhador na minha vinha. Tome a herança que eu te prometi quando eu te encontrei desocupado naquela praça. Eis a herança que eu te prometi. Recebe. A fidelidade do Senhor é certa. Ele não ficará devendo nada a ninguém. Jesus disse: ninguém que tendo deixado tudo para me seguir vai correr o risco, como patrão caloteiro que não paga o seu funcionário. O Senhor é fiel. E Ele começa a pagar o salário dos trabalhadores, dos últimos para os primeiros. Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar. E o interessante é que eu não vou ler o restante da parábola, você já conhece, eu vou encerrar aqui. Mas ele diz, no seguir da passagem, que aqueles que começaram a trabalhar primeiro, lá quando a humanidade estava começando, e aqui ele fazia referência aos fariseus, quando eles começaram a ver que aquelas pessoas estavam herdando o reino de Deus, a vida eterna, eles começaram a achar que iam receber mais. E tem uma coisa que ele diz, que eu quero dizer para você. Não é o Senhor que diz. Os próprios trabalhadores é que diz assim, o próprio profeta, o próprio Isaías, o próprio Elias, o próprio profeta, ele vira para o Senhor e fala: o Senhor igualou eles a mim. E o Senhor diz para você, Ele vai igualar você aos profetas, Ele vai igualar você aos apóstolos, Ele vai igualar você aos mártires, porque o pagamento vai ser igual para todo mundo. Entra no meu gozo, entra no meu gozo. Essa é a esperança que Deus tem para você. Então, meu querido, se você está até essa hora, 5h58, desocupado, o ano de 2024 ainda está te chamando. O Senhor da vinha ainda está te chamando. E eu preciso aqui, antes de encerrar e passar a palavra ao pastor Rafael, fazer essa pequena observação. Trabalhar no reino não é igual trabalhar na igreja.
Pode ser a mesma coisa, mas às vezes, trabalhar no reino exige trabalhar lá fora. Quando não tem pastor, quando não tem diácono, quando não tem ministro de louvor, talvez lá você terá que trabalhar. Não para a igreja, mas para o reino de Deus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Pastor Rafael.